Olá, para quem já sente um arrepio só de pensar em traçar aquelas metas super rígidas de ano novo, esta análise pode ser um verdadeiro alívio. Hoje a gente vai mergulhar em 6 alternativas bem mais gentis e compassivas de planejamento. O foco aqui é intenção e autoconhecimento, e não pressão. Vamos nessa? Sabe aquela sensação, a pressão por metas gigantescas que, muitas vezes, lá por fevereiro já foram esquecidas e só o que sobra é a frustração? Pois é um sentimento muito comum. Mas a boa notícia é que não precisa ser assim. Existe um caminho diferente, um que se adapta à nossa vida, e não o contrário. E é exatamente essa filosofia que vai guiar a nossa conversa. A ideia não é achar um método perfeito que sirva para todo mundo, mas sim encontrar aquele que ressoa com o momento de vida de cada um. O planejamento pode ser um ato de cuidado, uma ferramenta de apoio de verdade. Então, nesta primeira parte, a gente vai explorar duas abordagens que trocam a rigidez de um destino fixo pela fluidez de uma direção. A ideia aqui é definir uma intenção que funcione como um guia bem sutil para as nossas escolhas ao longo do ano. De um lado, a gente tem as 12 áreas da vida, que é um convite para a gente olhar com mais cuidado para diferentes partes da nossa existência. Do outro, os 12 temas do ano, que simplificam tudo e focam em uma única palavra guia por mês. Vamos dar uma olhada em cada um. A mudança de chave aqui é fundamental. A palavra mais importante é cuidar, e não performar ou atingir. Em vez de pensar em metas, o foco vai para como a gente quer se sentir em cada área da vida. E só isso já tira um peso enorme, né? E essas áreas podem ser as mais diversas, como a gente vê aqui: saúde, finanças, criatividade. A proposta é preencher esses espaços com intenções, com palavra-chave, com sentimentos. E isso transforma o planejamento num ato de observação e nutrição contínua. O segundo método é pura simplicidade e foco. A proposta é bem direta: escolher uma palavra guia para cada mês. Essa palavra se torna uma espécie de bússola, sabe? Ajudando a tomar decisões e a direcionar a energia sem precisar de uma lista de tarefas. Imagina só, você pode começar o ano com o tema organização, talvez passar por um julho de descanso e um setembro de expansão. Não se trata de cumprir tarefas específicas, mas de deixar que aquele tema influencie as pequenas e grandes escolhas do mês. Ok, aprofundando um pouco mais essa ideia, a próxima sessão foca em métodos que mudam a nossa atenção do ponto de chegada para o ato de caminhar. São abordagens que valorizam o movimento contínuo e a própria experiência de viver. E aqui a gente tem um contraste bem interessante. As ações contínuas são sobre honrar aquilo que já está em andamento, enquanto as experiências de vida nos convidam a priorizar o sentir, o viver, em vez de só ficar completando tarefas. Esse método é perfeito para a gente reconhecer aqueles processos que não têm um fim definido. Sabe, aquela jornada de autoconhecimento ou o esforço para cuidar melhor da saúde emocional são ações contínuas, e este método celebra exatamente isso. Os exemplos aqui são muito reveladores. Cuidar da saúde emocional. Aprender a dizer não. Não existe uma linha de chegada para isso. O objetivo é a própria prática. É um movimento constante em direção a um bem-estar maior. Essa frase resume perfeitamente a essência do método. É uma mudança de mentalidade muito poderosa, que troca a ansiedade pela chegada pela satisfação da caminhada. O sucesso está na própria continuidade. Agora, o quarto método, ele foca em experiências. Aqui, a lista de tarefas dá lugar a uma lista de vivências. A intenção é se abrir para a vida, para o sentir, quase como uma prática de atenção plena, valorizando cada momento, mesmo que ele não seja perfeito. Como diz o lema, se aconteceu um pouquinho, já valeu. E essas experiências podem ser coisas bem simples, mas ao mesmo tempo profundas. Ter mais momentos de silêncio, criar algo só por prazer, encerrar ciclos. É um convite para a gente priorizar a qualidade da nossa presença e a realização pessoal acima da produtividade. Na nossa última sessão, a gente vai explorar os métodos mais introspectivos. É aqui que o planejamento se transforma numa ferramenta poderosíssima de autodescoberta, nos guiando para dentro da gente. E se, em vez de buscar respostas prontas, o ano fosse dedicado a explorar boas perguntas? O quinto método propõe exatamente isso. Cada mês ou cada espaço é guiado por uma pergunta que convida à reflexão contínua, sem a pressão de ter que achar uma solução imediata. Perguntas como essa abrem um espaço interno para a gente investigar. Não se trata de resolver de uma vez por todas, mas de observar, de entender. É um convite à escuta interna. Outra pergunta muito poderosa. Ela direciona o nosso olhar para aquilo que talvez não sirva mais, porque pode ser deixado para trás, para abrir espaço para o novo na nossa vida.
E por fim, uma pergunta que olha para o futuro com muita gentileza. Percebe a diferença? Não é o que eu preciso alcançar, mas sim onde eu quero crescer. É sobre direção e desenvolvimento, não sobre um destino fixo. O sexto e último método ele é incrivelmente poderoso. A ideia é focar não no que se faz, mas em quem a pessoa está se tornando. Cada espaço do planejamento é dedicado a uma identidade que está em construção. E os exemplos são muito inspiradores, né? A versão mais confiante, a versão financeiramente consciente. Essas não são metas para a gente riscar de uma lista. São identidades para a gente incorporar e viver no nosso dia a dia. E é aí que está o pulo do gato. A verificação diária muda completamente. Não é sobre ticar uma tarefa, mas sobre refletir. Será que as minhas ações hoje foram coerentes com a pessoa que eu desejo ser? É um alinhamento diário com os próprios valores. E para a gente fechar, essa frase resume perfeitamente tudo o que a gente conversou aqui. Seja qual for o método escolhido, a ferramenta de planejamento tem que ser uma aliada, um suporte que se molda à nossa vida e nunca uma fonte de cobrança ou frustração. Então, fica a pergunta para reflexão. Das áreas de vida aos temas, das ações contínuas às identidades, qual desses caminhos parece conversar mais com o seu momento de vida agora? Não existe resposta certa, só aquela que ressoa aí dentro. Obrigado por acompanhar essa análise.